Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Nós estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal do YouTube intitulado Isso é Crime? Pois é, o Isso é Crime de hoje vai falar de uma notícia que tem rodado o Brasil nessa primeira semana do mês de julho de 2021 e que diz respeito à possibilidade de revacinação ou de se tomar uma terceira dose da vacina contra a Covid-19, como tem feito algumas pessoas no Brasil. Será que isso é crime, pessoal? Tem-se notícia aí que cerca de 30 mil pessoas nesse início do mês de julho de 2021 já teriam se revacinado ou tomado uma terceira dose da vacina contra a Covid por própria conta. Por quê? Porque teriam tomado, segundo elas, uma vacina não tão boa lá no começo da vacinação, inclusive muitos profissionais da saúde, e tomaram uma terceira dose de reforço ou porque acreditam que a terceira dose seja de uma vacina supostamente melhor. Ou talvez vacina de dose única, como a vacina da Janssen. Então, a pessoa tomou 2 doses de uma vacina e resolve tomar uma terceira aí, que é de dose única, para se acreditar mais blindado ou mais imunizado contra a doença Covid-19. Esquecendo-se, porém, que existe toda uma fila de vacinação, todo um critério do Plano Nacional de Imunização que precisa ser cumprido quanto antes, pessoal, para que todo mundo saia dessa pandemia da Covid-19. No entanto, quando a pessoa toma uma vacina que está destinada a outra, ela acaba atrasando essa vacinação. Vamos ver a reportagem sobre isso, que é do portal de notícias G1 da Globo News. Vamos lá. Gente, ainda falando de vacinação, na Grande São Paulo, pelo menos 6 pessoas burlaram os sistemas de saúde e tomaram, olha só, uma terceira dose da vacina contra a Covid. Na capital paulista, 2 médicos foram até um drive-thru que estava sem sistema informatizado e receberam a vacina da Pfizer depois de já terem tomado 2 doses da Coronavac. A fraude foi constatada no momento em que as anotações manuais dos profissionais que aplicaram as vacinas foram inseridas no computador. Segundo a gestão municipal, os registros foram encaminhados para apuração de ética do Conselho Regional de Medicina. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, uma veterinária foi até uma unidade básica de saúde sem sistema para tomar o imunizante da Janssen, mesmo tendo sido vacinada com 2 doses da Coronavac. Ela mesma publicou nas redes o comprovante das 3 doses e declarou que dessa forma se sente mais protegida e liberada para viajar. Em São Caetano do Sul, também na Grande São Paulo, outras 3 pessoas foram denunciadas por tomar uma terceira dose. Uma delas é dentista e as outras são profissionais da área de educação. Os casos de Guarulhos e São Caetano do Sul foram denunciados ao Ministério Público. Pois é, gente, difícil acreditar, né? Mas então existem pessoas, inclusive profissionais da saúde, esse dado é importante, que estão se revacinando ou tomando uma terceira dose da vacina contra a Covid-19. Depois nós vamos falar se isso pode vir a ser necessário algum dia, essa terceira dose, como isso fica, mas em primeiro lugar, isso é crime? Elas estão cometendo algum crime, pessoal? Sim. Inclusive o Ministério Público do Estado de São Paulo e também do Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro, já se teve notícia da ocorrência desse tipo de acontecimento, e também em São Paulo, no Paraná e em cerca de 10 estados do Brasil, em grande quantidade, tanto que são 30 mil pessoas pelo levantamento feito recentemente, né? Que teriam tomado então essa terceira dose da vacina contra a Covid-19, porque acredita que as primeiras doses que tomaram, como no caso dessa veterinária aí da reportagem, são ruins, né? E que tomando uma terceira dose de uma vacina de dose única, ou sei lá, de qualquer outra marca de vacina, estaria mais imunizado. Pois é, em primeiro lugar, do ponto de vista da medicina, essas vacinas são todas iguais, né, pessoal? Elas não são ruins, elas previnem contra a Covid-19, porque senão elas não estariam sendo aplicadas, elas não teriam sido aprovadas pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, todas as vacinas são iguais, algumas precisam de uma dose de reforço em 15 dias, em 3 meses, em 90 dias, e outras não precisam dessa dose para cumprir o mesmíssimo papel, que é prevenir contra a infecção pelo coronavírus e a pessoa contraindo o coronavírus ter uma forma leve e não grave da doença e assim podemos todos seguir as nossas vidas, né? Mas as pessoas que têm feito essa revacinação ou tomado a terceira dose da vacina contra a Covid-19 por própria conta, elas estão atrasando o Plano Nacional de Imunização e retirando doses de vacinas de outras pessoas. Isso é evidente, não é? Nós estamos num momento em que a vacina é algo ainda raro, em que cerca de 30% da população está vacinada com a primeira dose e 12% com as 2 doses. Então, imaginem o que é retirar a vacina de alguém que ainda não tomou para colocar no braço de alguém que já cumpriu o seu plano de imunização, o seu esquema vacinal de 2 doses de outra vacina. É um absurdo, né? E não poderia deixar de ser, então, um crime.
Um crime clássico que nós já falamos aqui no nosso canal a respeito durante a pandemia é o de infração de medida sanitária preventiva, ok, pessoal? É o 268, que está lá no capítulo 3º, do título 8º do Código Penal, dos crimes contra a saúde pública. Esse artigo 268 que eu vou colocar no rodapé para vocês é o crime de infração de medida sanitária preventiva. Por que essas pessoas estão cometendo esse crime? É infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa, como é a Covid-19. Então, a medida sanitária do poder público é a vacinação. É o Plano Nacional de Imunização o mais rápido possível, com escalonamento ali de prioridades de acordo com idade, comorbidades, a profissão que a pessoa ocupa, enfim. Aí a pessoa já passou pelo seu momento, como é o caso aí de médicos ou médicos veterinários, né? E eles retornam para tomar essa terceira dose. Então, estão violando o Plano Nacional de Imunização, que não é uma coisa que está aí ao Deus dará. Ele tem todo um esquema pensado para prevenir a doença nas pessoas que são mais suscetíveis no começo e deixando aquelas menos suscetíveis para o final. Mas esse plano precisa andar. O quanto mais rápido, melhor. E a pessoa tomando, 30 mil pessoas, gente, tomando terceira dose de vacina, está atrasando esse Plano Nacional de Imunização. E vejam aí que a pena é de detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Destaque que este crime é um crime que é uma chamada norma penal em branco, então ele tem um elemento a ser preenchido, que é essa determinação do poder público, né? Uma lei, uma portaria, uma resolução aí do Ministério da Saúde determinando o esquema vacinal de acordo com idade, prioridades, como a gente já falou e tudo mais. Então essa pessoa está violando essa ordem, porque ela está voltando. Ela está fazendo um bem para ela mesma? Acredito que não. Não sei se prejudica a saúde ou melhor, o fato é que ela está prejudicando o outro. E este crime é contra a saúde pública, né? Pensando no todo. A pessoa quer sair da pandemia só ela, né? Ela não quer que o outro também saia, achando que ela vai se prevenir sozinha, que a doença não vai continuar a se proliferar, né? Não pensar no coletivo, mas no individual. Então, o crime, para começar, é este. Importante, vou colocar aqui o parágrafo único desse artigo 268, que diz o seguinte: a pena é aumentada de 1/3 se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Ok? Então, a pena é aumentada caso a pessoa seja médico, dentista, farmacêutico ou enfermeiro. Não está incluído o médico veterinário, que foi um dos casos que chamaram mais atenção, e não podemos fazer analogia em Malam Park. Então, não se aumenta a pena do médico veterinário, ele não é um profissional que cuida da saúde humana especificamente, mas um médico sim. Então, o médico, o farmacêutico, o enfermeiro, eles não fazendo isso, eles não estão cumprindo com os ditames da sua profissão, estão com um grau de culpabilidade maior e merecem uma pena aumentada de 1/3, ok, pessoal? Pois é, só para começar. Mas essas denúncias têm sido levadas ao Ministério Público para indiciar essas pessoas por outro crime também, que é o crime de falsidade ideológica. É isso mesmo, um crime bastante grave, bem mais grave que esse que a gente acabou de ver. A falsidade ideológica, ela está lá no artigo 299, que eu vou colocar no rodapé para vocês, do Código Penal Brasileiro. Então, lá diz assim: omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre um fato juridicamente relevante. E as penas de falsidade ideológica são de reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público e de 1 a 3 anos se o documento é particular. Por que é uma falsidade ideológica? Porque a pessoa vai até o posto de vacinação. E por que acontece essa revacinação ou a terceira dose da vacina? Porque nem todos os estados e municípios têm um controle rigoroso do CPF das pessoas que já tomaram a vacina. Muitas vezes não dá tempo ainda de subir ali dentro dos arquivos o nome, o CPF, a identidade das pessoas que tomaram vacina. Então, quando o intervalo é mais curto, essas pessoas se valem da não existência desses registros e se declaram não vacinadas. Essa é a parte importante aqui do nosso vídeo. Elas se declaram não vacinadas. Elas fazem inserir uma declaração falsa. Não é que elas inserem uma declaração falsa num documento. Não é isso. Ninguém está falsificando propriamente documento com o próprio punho. Mas essa parte de fazer inserir declaração falsa, fazer o outro inserir, o outro ali, que é o profissional da saúde, que está anotando tudo e acreditando que a pessoa nunca tomou a vacina na vida, não é, pessoal? Já tem a idade certa e tal, e chegou ali, não tomei ainda a vacina. Como aquilo não consta do cadastro, né, deveria constar, mas nem todas as cidades e estados têm esse controle, assim, já terminado, por assim dizer, né? Então, a pessoa vai lá, diz que nunca tomou,
declara falsamente, então, não estar imunizado para tomar uma outra dose de vacina ou até a vacina de dose única e faz inserir, o profissional da saúde inserir uma declaração falsa nos controles, né, da Secretaria de Saúde Municipal, fazer uma carteirinha falsa, né, em que a pessoa estaria tomando a primeira dose tal, em data tal, né, com lote tal, tudo isso fica ali. Primeira dose o que? Ele está tomando, ou ela, a terceira dose da vacina. Fazendo inserir uma declaração falsa num documento que é público, que é a Carteira Nacional de Vacinação. Pois é. Crime de falsidade ideológica. Este crime é bastante grave, né? Vocês podem ver penas de 1 a 5 anos de reclusão, né? Além da multa. E eu queria destacar que no parágrafo único nós temos um aumento de pena também. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo ou seja, a falsificação, alteração do assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Então, esses médicos, né, ou até médicos veterinários, se forem funcionários, servidores públicos, vão ter esse aumento de pena do parágrafo único da sexta parte, ou seja, já é uma pena de 1 a 5 anos de reclusão, que ainda pode aumentar de um sexto, caso seja, por exemplo, um médico funcionário da saúde pública, um veterinário, um enfermeiro, enfim, mas servidor público, certo? Então, a falsidade ideológica está no declarar falsamente, nunca me vacinei, e levar a que seja anotado, né, essa informação falsa seja anotada ali num cadastro e também numa carteira nacional de vacinação. E fica ali a pessoa com uma informação completamente falsa. Não é que o documento é materialmente falso, ele é ideologicamente falso, porque o seu conteúdo é falso. O documento é perfeito, né? Não dá para poder fazer uma perícia e testar falsidade alguma. A falsidade, como a gente já falou, é ideológica. Inclusive, vou deixar no final aqui o nosso quadro Falsidade Ideológica Documental, para vocês lembrarem a diferença. Então, falsidade ideológica aí na conta dessa pessoa também. E é importante dizer, para terminar o nosso quadro do Isso é Crime de hoje, que se por acaso vir a ser necessário uma terceira dose para toda a população, se houver recomendação do OMS, do Ministério da Saúde, enfim, de uma terceira dose no futuro, já que pessoas com 2 doses têm adoecido, ainda que de forma leve, então será que é necessário uma terceira dose? O que vai acontecer no futuro? Não sabemos, não é, pessoal? A pessoa que tomou terceira dose hoje vai dizer, ora, professora Gisele, então não cometi crime algum, porque antes da hora eu me adiantei e tomei minha terceira dose. Não mesmo. Porque hoje, o que é vigente, o que está valendo de acordo com as regras sanitárias das autoridades públicas do Brasil, é que 2 doses são suficientes, ou até uma, dependendo do tipo de vacina. E a pessoa volta lá para tomar uma terceira, não é? Então, hoje ela está violando a norma sanitária. A recomendação da saúde pública, aliás, a obrigação dela de se vacinar e de se vacinar de acordo com o esquema vacinal daquela espécie de vacina, 1 dose ou 2 doses, e nunca 3, jamais 3. Então, se futuramente essa norma mudar e as determinações sanitárias preventivas decretarem que são necessárias 3 doses e todo mundo voltar para tomar uma terceira dose, pode até acontecer, em alguns países já tem acontecido, mas não é o caso do Brasil. Nós vamos nos perguntar, será que essas pessoas cometeram crime? Será que essa norma vai retroagir em benefício deste réu para dizer que ele não cometeu crime algum? Não, pessoal. O artigo 268, que a gente falou lá no começo do vídeo, infração de medida sanitária preventiva, é uma norma penal em branco. É justamente infringir medida sanitária preventiva que é decretada pelo poder público, destinada a impedir a proliferação de uma doença contagiosa, né? Esse é o artigo 268, que vou colocar aqui novamente para vocês. Então, está se infringindo aí algum tipo de determinação do poder público que é destinada a impedir o contágio, a proliferação de doenças contagiosas. E essa medida do poder público, ela pode mudar a qualquer momento, inclusive dizendo que precisa de uma terceira dose de vacina. Mas isso vai valer dali por diante. As pessoas que cometeram o crime antes, cometeram o crime. É a chamada norma excepcional ou temporária. É a regra que está no artigo 3º do Código Penal Brasileiro. Essa norma excepcional temporária, como é o caso da excepcionalidade da pandemia no Brasil e no mundo, ela continua valendo mesmo após terminada sua vigência e, portanto, as pessoas podem ser punidas pela infração que perpetraram naquela época, ainda que depois a sua infração venha a desaparecer do ponto de vista formal, mas materialmente elas violaram a lei, porque no momento em que isso não era permitido, elas tomaram mais uma dose de vacina, retirando a vacina de quem precisava. É o que está no artigo 3º do Código Penal Brasileiro, vejam lá. Então, o artigo 3º diz assim, lei excepcional temporária, é a norma do artigo 268, ela é excepcional, né, vivendo em um momento da pandemia, ela não é temporária porque nós não sabemos quando vai acabar, mas é uma lei excepcional porque
Vivemos um momento de excepcionalidade, não temos uma temporalidade, mas em algum momento isso deixará de valer, essas normativas deixarão de valer todas. E a pessoa vai dizer, não cometi crime algum, professora Gisele. Cometeu sim, porque vejam o que diz o artigo 3º do Código Penal. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então, embora cessado aquele momento em que se tomavam 2 doses e sendo necessário tomar 3, ou já não é necessário tomar vacina alguma, a pessoa continua perpetrando o crime do artigo 268, que é a infração de medida sanitária preventiva, que se protrai no tempo. Por quê? Porque tendo um caráter excepcional ou temporário, essa norma, ainda que venha a ser revogada por uma norma mais benéfica, vai continuar valendo, ela é ultrativa. E a norma mais benéfica, que criou uma nova determinação de terceira dose, não retroage em benefício do réu, tá? Então, o que acontece com a lei excepcional temporária é que, por causa daquela violação, naquele momento em que se tirou uma dose de uma pessoa para vacinar por 3 vezes a outra, ela continua valendo e o crime continua existindo no tempo, a pessoa continua, portanto, sendo processada e eventualmente punida por isso, né, cumprindo a pena por isso, e aí a norma mudou, não precisa de vacina, ou é necessário que todo mundo se vacine pela terceira vez, as pessoas vão lá se vacinar pela terceira vez, mas esse benefício, que é uma norma nova, não retroage em benefício de quem cometeu a infração anterior, ou seja, a regra do artigo 268 continua valendo como se fosse hoje, só 2 doses e a pessoa tomou 3, ok? É a questão da ultratividade da norma penal excepcional ou temporária e a irretroatividade da lei penal mais benéfica, neste caso, excepcionalmente, ok, pessoal? Então, aproveitamos para conhecer um pouco mais sobre lei excepcional ou temporária no Brasil também, aqui no Isso é Crime de hoje, e tomar 3 doses da vacina no Brasil hoje é crime sim, 2 crimes, de infração de medida sanitária preventiva e de falsidade ideológica pelo Código Penal brasileiro. Espero que vocês tenham gostado do quadro de hoje. Cliquem aqui, curtam o nosso vídeo, compartilhem esse conhecimento e inscrevam-se no nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Voltamos proximamente com mais vídeos para vocês. Muito obrigada e até a próxima.